Hoje eu vou contar pra vocês as histórias assustadoras que os nossos inscritos mandaram pra gente. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Quando eu termino de falar a abertura, o Vitor já se posiciona no microfone pra falar. É porque eu sei que ela vai falar que agora eu não posso falar oi espontâneo, eu tenho que esperar ela perguntar. Tem que esperar, senão o pessoal reclama. Ela tem que esperar ela pedir pra falar oi. Senão o pessoal reclama, tem que ser bem assim. Será que é hoje que a sua história vai aparecer aqui na Terra do Medo? Se você ainda não mandou, dá tempo de mandar, não pra esse vídeo, pro próximo, talvez. Contato na terradomedo@gmail.com. Pode mandar todas as suas histórias sobrenaturais, medo real, qualquer tipo de medo, gente. Esse canal é pra gente ter medo. E antes de começar o vídeo, gente, não se esquecem de deixar o like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreve, porque aí você vai receber as notificações quando a gente postar um videozinho. E também tem a opção de hypar, né? Quem não sabe, olha aí no celular. Do lado dos comentários aí vai ter a opção de hypar. Você falando, eu dançando. E outro aviso, só que vai ser mais pro meio do vídeo, então fica aí pra saber qual que é o aviso. Do nada, um aviso que tem um aviso. Vamos então pra primeira história, gente. A primeira história de uma pessoa. Que ela pediu pra não identificar quase que eu falei o nome dela. Porque ela começa assim: Oi, Cibele e Vitor, meu nome é... Vou botar que o seu nome é... Sebastiana. Eu ia falar Jussara, mas Sebastiana cabe também. Mas me coloque como qualquer outro apelido caso essa história vá parar no vídeo por obséquio. Então, virou Sebastiana. Conheci o canal de vocês há um tempo e devorei completamente os vídeos. KKKKK. Obrigada pelo conteúdo maravilhoso, vocês são ótimos e me tornei completamente dependente dos seus... Calma, respira, vai dar tudo certo. Me tornei completamente dependente dos seus vídeos de creepypasta. Bom, o que aconteceu comigo é 100% real e eu não fiz qualquer adaptação. Então, vamos ver se é real mesmo. Vamos conferir. Desde sempre, desde muito jovem, eu me sinto observada. Não é que seja 100% do tempo, e também não acontece só na minha casa. Só que é como se alguma coisa me perseguisse e eu tivesse essa sensação em vários lugares. Quando eu era criança, eu tive vários episódios de sonambulismo. Várias e várias vezes a minha avó já me encontrou no meio da noite, andando pela casa, e quando ela viu eu tava dormindo. Então, meio que virou um senso comum lá em casa a gente conferir mais de uma vez se todas as portas estavam realmente trancadas. Fui crescendo, esses episódios de sonambulismo foram diminuindo, só que foram substituídos por episódios de paralisia do sono. Eu tinha pesadelos horríveis, acordava e não conseguia me mexer. Com o passar do tempo, eu fui meio que me acostumando com essa situação. Então, várias vezes eu tinha paralisia do sono e eu não entrava em desespero, porque eu pensava assim, vai passar. Eu tô tendo uma paralisia do sono. Eu não ficava completamente imersa ali. Até hoje em dia, as minhas paralisias não são tão assustadoras, porque eu não costumo ver tantas coisas, eu ouço mais. É mais ou menos como se eu estivesse numa estação de trem, uma estação de metrô. E aí tem muito burburinho, tem muita gente falando ao mesmo tempo. Só que eu não consigo entender o que essas pessoas estão falando, apesar de eu estar ouvindo. A partir de certo momento, eu tive uma fase muito difícil na minha vida. E foi assim, onde sinceramente eu comecei a pensar que a minha vida começou a dar errado. Eu fui criada pelos meus avós. E quando eu tinha 17 anos, eu perdi o meu avô. Que, gente, meu avô, na verdade, era praticamente meu pai, assim. E isso foi muito forte pra mim. Eu tive um baque muito grande. Tão grande que eu tive que começar a ir no psiquiatra e comecei a tomar alguns medicamentos. Era algum dia ali entre junho e julho de 2017, eu resolvi matar a aula na minha própria casa, dormindo. E em certo momento, a minha avó percebeu que eu não tinha ido pra aula, que eu estava ali, quietinha, a mimir. E ela ficou fula da vida, ficou puta, começou a gritar pra eu acordar. Naquele acorda, não acorda, vai, racha, não sei o quê. A minha avó saiu do quarto e ela deixou a minha porta entreaberta. E eu não vou negar, eu tenho um nervoso disso, eu tenho um incômodo muito forte com isso. Só que eu tava com tanto sono, eu tava com tanta vontade de voltar a dormir, que eu simplesmente voltei a dormir e não fiz nada a respeito dessa porta entreaberta. E ignorei também todo o esporro. Eu não sei exatamente em qual momento, mas eu tive um sonho que eu tenho desde criança. E aí foi o momento que eu, no meu subconsciente, pensei, pô,
beleza, vamos nessa de novo, a gente vai entrar em mais uma paralisia, depois disso vai ficar tudo bem. Só que essa vez foi completamente diferente de todas as outras. Eu tenho blackout no meu quarto, então a única fonte de luz que estava tendo ali naquele momento era a fresta da porta que tinha ficado aberta. E aí eu acordei na paralisia do sono, mas era um negócio muito estranho, porque eu não ouvia nada. E quando eu digo que eu não ouvia nada, era nada mesmo. Eu não ouvia barulho ambiente, barulhos da casa, a minha avó andando. A minha avó tem mania de deixar um radinho ligado no quintal o tempo inteiro e eu não ouvia isso. Era parecido com a sensação de quando você tá num escuro completo e você não consegue ver nada e fica aquela escuridão perpétua, só que versão ouvidos. Quando a minha visão começou a se ajustar com a iluminação do quarto, eu olhei em direção à porta e tinha tipo um líquido, tipo uma gosma se derretendo, escorrendo pela porta. E era bem preto, assim, era mais escuro do que o tom da escuridão do quarto. Quando eu vi na direção do chão, eu percebi que essa coisa estava se aproximando da cama como se estivesse se arrastando. Sabe quando a gente derruba algum líquido e ele vai se alastrando? Era basicamente isso. Quando aquilo foi chegando perto de mim, eu perdi de vista porque eu não consigo me mexer quando eu tô em paralisia do sono. Então, o que eu conseguia ver com a minha visão periférica ali já tinha acabado. Até que essa coisa apareceu do meu lado e começou a falar as coisas mais esquisitas que eu já ouvi em toda a minha vida. Coisas como: você cresceu. Agora eu tenho 8 olhos e todos esses olhos estão voltados para você. A voz era meio sussurrante, meio soprada, como se a pessoa que estivesse falando isso tivesse com alguma doença respiratória, mas eu conseguia entender claramente o que essa pessoa estava falando, o que essa coisa estava falando. Era realmente como uma pessoa doente fala. Eu senti o meu coração gelar e ele batia tão forte como se ele fosse explodir. Eu fiquei arrepiada, comecei a sentir frio, mas ao mesmo tempo meu rosto estava queimando. Eu acabei pegando no sono de novo, só que não foi um sono normal. Eu apaguei como se eu tivesse sido drogada. Sabe quando você fica chapado de remédio, assim, você dorme? Foi isso, assim. Eu simplesmente apaguei e eu devo ter dormido por horas e horas, porque quando eu acordei novamente com a minha avó berrando, desesperada, dando um esporro enorme, porque eu ainda tava dormindo naquele horário. Só que eu não tava conseguindo nem assimilar o que tava acontecendo, eu tava perdidinha. Eu acabei sentando na cama e aí eu passei a mão no meu cabelo e eu senti um negócio meio duro, meio esfarelento, e eu percebi que era sangue. Só que sabe quando o sangue seca? Então, era sangue seco no meu cabelo. Não era assim uma quantidade, ai nossa, uma hemorragia. Não, mas era uma quantidade suficiente para que esse sangue escorresse para minha testa. E esse sangue estava exatamente do lado onde essa coisa apareceu para mim e estava falando coisas esquisitas. E tudo isso era muito esquisito por motivos de: primeiro que eu não tinha unhas, basicamente. Eu cortava muito curtinhas minhas unhas, porque como eu tinha muitos episódios de ansiedade, eu ficava apertando, assim, a minha mão, o meu punho, e as minhas próprias unhas me machucavam quando eu tinha crise de ansiedade. Então as minhas unhas eram muito curtas, não tinha como eu me auto-infligir esse ferimento. Fora que eu não tava tomando antipsicótico, eu tava tomando remédios normais, assim, um ansiolítico, uma coisa assim, mais pra controlar a minha ansiedade. Nada que tivesse como efeito colateral eu ter alucinação, ter visões. Nessa época eu contei a história pra todo mundo, contei a história na terapia também, e eu sempre ouvi a mesma resposta: ah, você deve ter se arranhado. Mas, gente, não tinha como eu me arranhar. Eu não tinha, por exemplo, sangue debaixo das unhas, até porque eu não tinha unhas pra ter sangue embaixo delas. Porque eu lixava, literalmente, até o sabugo pra não poder me arranhar. E aí, algumas pessoas também falavam: ai, você teve visão do seu avô. Mas que nem eu falei, os remédios não davam alucinação nem nada. Hoje eu tenho 26 anos e eu ainda me sinto observada. Mas eu não conto essa história pra mais ninguém. Tem dias que a sensação de ter alguém no canto do quarto me olhando, assim, é enorme. E eu não consigo nem dormir por conta disso. Depois disso eu tive outras paralisias do sono, mas nenhuma igual a essa. Eu não vi mais essa criatura, eu não ouvi mais essa coisa tão específica pra mim. Na verdade, eu ouvia aquelas vozes sobrepostas, tipo, muita gente falando, eu não entendendo, aquelas paralisias que eu já tive antes. Hoje eu tô bem e eu não tomo mais nenhum remédio desde 2020. Fim da primeira história, ela até finalizou falando assim: tenho outras experiências que não envolvem paralisia,
mas eu escrevi um conto baseado nesses acontecimentos há alguns anos. Se te interessar, posso trazer aqui. Me interessa, se quiser, se você se sentir à vontade, manda pra gente. Aí ela agradeceu, obrigada por ler meu relato, vocês são incríveis e eu amo esse canal. Fofa demais, maravilhosa. E assim... é realmente complicado quando você sabe que você viveu alguma coisa e aí as pessoas, tipo, ai, mas você se arranhou, você não tinha unha. Só que eu acho muito normal as pessoas buscarem no que é mais palpável. E eu não acho que as pessoas fazem isso de propósito ou sabendo que vão te machucar, que vão te incomodar ou duvidando do que você passou. Eu acho que por ser principalmente a terapeuta, por ser uma época que você estava sofrendo muito, às vezes as pessoas também não queriam botar mais pilha na sua cabeça, porque se as confirmassem também tudo, mesmo se a pessoa acreditar 100% no que você viveu, eu não sei se eu falaria, sabe? Realmente, eu acho que você viu alguma coisa ali, um demônio que tá te observando. Eu não falaria porque poderia te fuder mais ainda da cabeça. Se eu fosse alguma médium e estivesse vendo um demônio do teu lado, eu não ia falar. Tem muito isso também. E essa sensação de você se sentir observado toda hora. Gente, eu não acredito muito nas coisas, eu sou meio cética. Só que essa coisa de se sentir observado realmente é um negócio que me pega. Às vezes eu não gosto. Eu tenho um pouco essa sensação. Mas às vezes é só cisma da minha cabeça. Ai, se tivesse uma coisa ruim do meu lado, eu gostaria que alguém falasse. Porque às vezes não saber também já te deixa encucado mais do que você sabendo que tem. Porque aí você sabendo que tem, você vai tentar resolver. Mas ela tava vivendo, que nem ela falou. Ai, foi um momento da minha vida que eu tava assim, pior momento da minha vida. Eu acho que concordar e falar assim, realmente, hein? Inclusive tem o demônio do seu lado. Não, eu tô falando assim, só queria saber de gente que realmente visse. Se viesse alguém falando que viu, só que não viu nada, aí é sacanagem, né? Não, com certeza. Mas, inclusive, foi só um exemplo que eu dei. Mas você concorda comigo que muita gente pode simplesmente ter... Ai, às vezes é alguma coisa, às vezes você se machucou mais pra preservar. Não, eu sou esse tipo de pessoa que eu sempre tento levar pro lado real. O lado que alguma coisa realmente aconteceu. Porque, na maioria das vezes, às vezes é uma coisa palpável, é uma coisa que aconteceu realmente. Que ou você mesmo se machucou, ou arranhou em algum lugar e tudo mais. Pode ter esse outro lado sombrio, esse outro lado paranormal. E aí, realmente, não tem como qualquer um falar que tem alguma coisa do seu lado aí. Às vezes a pessoa fala até que não... não, aconteceu isso até pra você não ficar tão cismada, sabe? Que nem, a primeira coisa que eu pensei não foi nem que você se arranhou. Na verdade, eu acho que no seu lugar, tipo assim, você tava tendo paralisia do sono. Só que quando você voltou a dormir, eu acho que acabou a paralisia e você acabou se mexendo de alguma forma e deu com a cabeça na cabeceira, sei lá, na parede, alguma coisa assim. O que... não querendo também botar coisa na sua cabeça. O que não... Mas já... dando várias possibilidades. Não querendo colocar coisa na sua cabeça, mas você ter se auto-infligido isso ou batido a cabeça também não exclui a possibilidade de você realmente ter visto um negócio do seu lado, tá? Aí piorou, porque além de você ter um acompanhante aí, um acompanhante misterioso, você ainda se machuca. Gostou? Gostou, amor? Mas eu fiquei muito feliz de saber que você está bem hoje em dia e não está mais tomando remédios. Vamos então para a segunda história, gente. A segunda história tem um recadinho assim. Oi, Cibele, Vitor, Miraberros e Lilinha. Espero que estejam todos bem. Minha história é curta, mas eu tô intrigada até agora. Vamos para a história curta dela? Quem mandou essa história foi a Larissa, tá? A Larissa contou essa história pra gente que a gente vai ouvir agora. Eu sempre fui péssima pra beber água. Aí, nos últimos tempos, eu tô super tentando chegar aos 2 litros de água por dia, pelo menos. Mas, por enquanto, não tive reflexo na saúde. Tive mais reflexo em... me tornei uma grande mijona. Com isso, eu tô acordando mais de madrugada pra fazer o meu xixizinho. E eu tenho a mania de acordar e já olhar a hora, é meio que automático. Aí nessa noite, eu acordei, dei uma olhadinha na hora, vi que era 00:20, fui lá, fiz meu xixi, tomei um copo d'água e quando eu passei ali pela sala, eu vi que todos os meus bichinhos estavam reunidos tal qual uma reunião de condomínio. E isso é muito raro, gente, eu tenho 6 bichinhos. Então você pensa...
eles ali todos juntinhos, bonitinhos, eu tive que pegar o meu celular e tirar a foto. É aquela menina que tem a Dona Calanga, tem os cachos, se posiciona tudo juntinhos assim, fica paradinhos. O Vitor é o maior fã da Dona Calanga que existe neste planeta. Fui correndo no meu quarto, peguei meu telefone e tirei a foto. Gente, depois que eu tirei a foto, eu fui reparar na hora e eram 3h45 da manhã. Como se passaram 3 horas e 25 minutos enquanto eu fui fazer o meu xixi, tirei a foto dos meus cachorros. Enquanto eu fui no banheiro, fiz meu xixi, voltei, tirei foto dos meus bichinhos. Eu sempre desperto muito rápido. É muito difícil eu voltar a dormir. Então, eu acho praticamente impossível ter dormido no banheiro. Qual é a explicação pra isso, gente? Será que eu estou ficando maluca? Fim da segunda história e eu amei que tem uma história de glitch na Matrix no meio da história dos inscritos. Eu amei. Ontem a Sibeli também viu a Lila passar pro banheiro, só que depois a gente foi ver, a Lila continuava na sala, ela tava lá. A Lila se teletransporta, não é a primeira vez que não ela é faz de isso. hoje. Não, mas eu ia contar essa história mesmo. É porque o que acontece? A gente dorme na cama, do lado fica a caminha da Lila, na frente fica a caminha da Mirabel. Aí eu fui, peguei a Mirabel, botei na caminha dela e enquanto eu tava ajeitando a Mirabel na caminha, eu vi claramente a Lila passando pelo corredor. E na direção que ela tava indo, ela só podia estar indo fazer merda. Aí eu falei assim, Vitor, dá um jeito, a cachorra foi pra lá. Não sei, gente, eu juro, eu vi claramente. Aí eu vi, o Vitor já tava deitado. Aí ele, tem certeza que ela passou? A porta não tá fechada e tal? Eu, não, vai lá, não sei o que. Gente, ele foi, não tinha. A Lila tava deitada no sofá. Ou seja... Ai, se você viu outra coisa. Não, era Lila. Tamanho da Lila, cor da Lila, era Lila. Gente, eu vou deixar aqui, inclusive, a foto dos bichinhos da Kinga. Ah, tem foto? Tem foto, ela mandou foto. E os gatinhos são Berenice, Melody e Rony. E os Melody, eu amei. E os cachorrinhos são Rafael, Neguinho e Mingau. Mas, sobre a história, o que eu tenho pra falar pra você foi glitch. Não tem explicação. Depois de tudo que eu já vivi, gente. Depois que eu já vi essa cachorra passar, não tem como. Na casa antiga, eu já contei aqui no canal essa história várias vezes, eu e o Vitor já contou, que a gente já viu a Lila subindo pro terraço, só que ela nunca desceu. Só que ela estava no quarto deitadinha depois. Às vezes o problema é com a Lila, né? Não sabemos se ela se teletransporta. Mas no seu caso, acho que é glitch mesmo. Tem que ver isso aí. É, a outra opção seria só você ter dormido, pegou no sono mesmo ali no banheiro. Minha mãe acontece isso direto. Quando eu vou visitar ela, acontece isso direto. Quando eu era criança, quando eu era criança eu ia acordar minha mãe de madrugada, falando assim, mãe, vamos dormir na cama, não na privada. Às vezes você só dormiu na privada mesmo. E não percebeu. Vamos então para a terceira história, que é do Paulo. Bom dia, boa tarde e boa noite, Sibeli. E claro, excepcionalmente para o Vitor. Por que excepcionalmente para o Vitor? E por que você tá perguntando excepcionalmente para o Vitor? Tem que ser realmente. Não, mas excepcionalmente... E o que significa a palavra excepcionalmente? Não sei o que significa. Mas eu acho que é coisa boa. Então por que tá separando o Vitor? É especialmente para o Vitor. Não, entendeu? mas não é especialmente para o Vitor, mas especialmente para mim. Me chamo Paulo e estava escutando os relatos do Reddit de vocês e vi um comentário de vocês sobre gravidez. Quase certeza que foi merda de falando coisa errada. Mas vamos ver. Certa vez vi um comentário de vocês sobre gravidez e vim comentar sobre o meu caso do nascimento. E também contar um relato que passo há alguns anos. Vamos então para o relato e ver que comentário foi esse que a gente fez. O ano era 2019, eu tinha 17 anos e infelizmente naquele ano eu passei por uma situação muito triste que praticamente todo mundo vai passar um dia na vida. Acordei cedo naquele dia, tomei meu café da manhã, me arrumei, tudo certinho, meu pai pegou a chave do carro, me levou na escola, me despedi do meu pai, falei, tchau, pai. Gente, manhã normal, seguindo o fluxo. Lá pra perto do meio-dia, o meu irmão me ligou, dizendo que o meu pai estava no hospital e que ele não estava bem. Eu recebi essa notícia por volta ali de meio-dia. Eu fui pra casa, a gente ficou naquela apreensão e mais tarde eu acordei com meu irmão me avisando que infelizmente meu pai tinha falecido. Foi uma coisa muito rápida, gente, é muito esquisito, porque assim, de manhã a gente tava vivendo tudo normalmente. Meu pai tava bem, tava ótimo, me levou na escola,
sabe? E aí, de noite, ele já não tava mais com a gente. E ele acabou falecendo de ataque cardíaco, só que ele já tava num processo de leucemia que a gente não sabia. A gente só descobriu depois que ele tinha falecido. Os próximos dias, gente, aquela coisa insuportável de velório, né? Você fica ali, triste. No nosso caso, a gente viajou para a cidade natal do meu pai, depois a gente voltou. O relato acontece nesse momento, porque naquela noite eu tive um sonho e eu sonhei com meu pai. No sonho eu tava sentada na minha escrivaninha, mexendo no computador. Quando eu olho pro lado, tá o meu pai olhando pra mim. E ele tava olhando pra mim com uma cara de muito deboche, assim. Tava dando até risadinha da minha cara. Isso porque eu tava completamente triste, completamente perdida, porque ele tinha morrido. Só que ele tava olhando pra mim com essa cara de deboche, não era no mau sentido, não. É que meu pai sempre foi muito brincalhão, sabe? Aquela pessoa que tira sarro de todo mundo. Então ele tava meio que debochando de mim por eu estar super perdida, sem saber o que fazer. Eu acordei, tinha sonhado com meu pai, mas enfim, o dia seguiu. Só que alguns anos depois eu descobri que naquela mesma noite, todo mundo da minha família tinha sonhado com meu pai. Não foi só eu. E no sonho, ele tava debochando da cara de todo mundo. Ele tava olhando com um ar de sorrisinho, de deboche, de brincadeira, assim, pra todo mundo que sonhou com ele naquela noite. Eu não sou uma pessoa religiosa, muito pelo contrário, eu sou ateia, mas eu gosto de acreditar que aquele era o jeito do meu pai se despedir da gente. Fim da terceira história, e essa foi a história do Paulo, e ele mandou assim: e a curiosidade sobre o meu nascimento, que eu vi vocês comentando ser basicamente impossível em um dos seus vídeos, é o meu caso. Eu nasci no dia 2/12/2002, às 14h55. Aí, ó, já dá pra fazer quase dá pra fazer o mapa astral dele, hein? Com 25 semanas e 5 dias de gestação. E a única consequência desse ato quase milagroso de eu estar vivo é que eu tenho asma. Nada mais. Mas tem algumas experiências sobrenaturais que já aconteceram comigo, mas deixa pra contar em outro vídeo. Agradeço pela atenção, adoro seu canal e fiquem bem. Eu amei que o seu efeito colateral por ter nascido hiper, mega, ultra prematuro foi ter experiências sobrenaturais. Ah, foi isso que a gente comentou, né? O Vitor uma época atrás, ele tava viciado no podcast chamado... Como é que era o nome do podcast? Acho que era 40 semanas. É o tempo de semanas de uma gravidez. E aí, nossa, ele me trazia várias curiosidades sobre gravidez. Mas 25 semanas é muito pouco, gente. Passada em Cristo. A sua história me lembrou muito, inclusive, como meu avô faleceu. Também foi dessa forma. Eu acordei de manhã. Inclusive, briguei com meu avô, porque ele era muito implicante. Porque ele sabia que eu tinha que ir pra escola. Ele era aposentado, não fazia nada da vida. Aí, ele acordava mais cedo que eu, só pra entrar no banheiro, na hora que eu tinha que entrar no banheiro pra me arrumar. Aí, eu lembro que de manhã eu briguei com ele. Falei assim, sai do banheiro, que eu tenho que entrar, não sei o que das contas. Aí, quando eu tava na escola, me ligaram e falaram que meu avô tinha falecido. O problema é essa coisa do ataque cardíaco, é uma coisa muito, muito de repente mesmo. Eu sinto muito pela sua perda. Imagino como deve ter sido ruim. E essa coisa de todo mundo ter tido o mesmo sonho, eu já passei por isso também. E é bizarro, né? Porque sonho todo mundo pode ter, mas quando todo mundo tem um sonho parecido, acho que já vai pro lado do sobrenatural. É muita coincidência, né? E ainda mais do mesmo jeito que ele tava. A questão foi o mesmo jeito também. Porque assim, sonhar com ele, beleza. Todo mundo tava meio triste, né? Traumatizado, porque, perdeu alguém da família. Tava mal, acabou de perder. E pode ficar na cabeça. Mas ele tá fazendo a mesma cara pra todo mundo, debochando de todo mundo da família. Às vezes é porque todo mundo tem essa mesma lembrança dele também, né? Mas eu amei que a forma desse homem se despedir foi debochando a cara de toda a família. Eu faria exatamente a mesma coisa. Ai, mano, faz não. Eu vou, mas a diferença é que eu não vou aparecer em sonho, eu vou aparecer na sua frente. Não vai, amor. Já conversamos sobre isso. E eu tô falando que eu vou fazer. Não vai. Vou. Não vai. Vou. Não vai. Vamos pra última história. E, Vitor, você queria dar um recado pro pessoal? Dá um recado pro pessoal antes da gente ir pra última história. Gente, pra quem não sabe ainda, nós temos um podcast exclusivo que funciona tanto aqui no YouTube quanto também lá no Spotify. Por quê? Quem apoia pelo Apoia-se, e aí tem um link aqui na descrição, pode entrar lá no Apoia-se, com apenas R$10 você já tem acesso ao podcast exclusivo que a gente está lançando, uma série. E aqui no YouTube você pode apoiar sendo membro, que você vai ter o íconezinho do ladinho do nome e ainda vai ter o podcast, ainda vai ter também outros vídeos exclusivos. Que é quando dá na telha a gente solta um vídeo exclusivo, gente. A gente é assim. E tem os vídeos que a gente já
trouxe, né, e que fica ali pra você assistir. Esse foi o recado do Vitor e vamos para a última história. A próxima história que eu vou contar, gente, é da Yasmin. Ela falou: Oi, Cibele. Oi, Vitor. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Conheci o canal de vocês há pouco tempo, mas adoro como vocês contam as histórias e decidi mandar a minha pra vocês. Beijos. Inclusive, muito bem-vindo a todo mundo que tá chegando no canal. A gente tá chegando muita gente nova. A gente tá gostando bastante. Podem continuar chegando. Senta aí, a gente passa um cafezinho pra vocês. E todo mundo que tá chegando e tá gostando, gente, compartilhe o canal pra gente chegar logo aos 20k. A gente vai fazer uma live super especial quando a gente chegar aos 20k, tá? Compartilha pra todo mundo que gosta de ouvir histórias assustadoras. Eu tinha 15 anos quando essa história aconteceu. Os meus pais, eles trabalham na área da saúde, então a coisa mais comum é ter que fazer plantão. Eles sempre tentavam não fazer plantão no mesmo, tipo assim, calhar de fazer plantão no mesmo dia para os dois estarem trabalhando, só que às vezes é inevitável, às vezes acontece. Eu morava numa cidade super pequenininha, que era dividida em distritos assim, e eu morava num distrito bem rural, uma área bem rural mesmo, daquela assim, fazenda, galo cantando, ninguém tem muro em casa, todo mundo se conhece. Apesar de que nesse último tópico eu falhava bastante, tá? Eu não conhecia todo mundo, na verdade eu não conhecia quase ninguém, porque mesmo eu morando lá desde meus 7 anos de idade, eu estudava em outro distrito. Então, saía cedo pra escola, quando eu voltava eu ficava enfurnada dentro de casa. Nesse dia, acabou que meus pais tiveram que fazer um plantão no mesmo dia. E aí, como meu irmão não morava na mesma casa que a gente, ele morava no mesmo lote, na mesma área, assim, só que ele morava numa kitnet separadinha. Então, quando os meus pais saíam e eu tinha que ficar sozinha em casa, porque eles tinham plantão, eu tinha que dormir sozinha. A não ser quando os meus pais conseguiam convencer o meu irmão de dormir lá na casa comigo, mas aí ele tinha que dormir meio desconfortável na sala. E nesse dia, a minha mãe conseguiu convencer ele e ele dormiu na minha sala. Eu tranquei a porta da sala, fui pro meu quarto, conferi se a porta que tinha no meu quarto, que ia pro lado de fora, tava bem fechada, e era uma porta que só abria de dentro pra fora, e ela tava emperrada. Dei boa noite pro meu irmão e fui ali seguir pra minha cama para mimir. Apesar do meu sono ser muito pesado e eu dormi tal qual uma pedra, naquela noite, por algum motivo, eu despertei na madrugada. Como meu quarto não tinha uma porta que dava pra nossa casa, pra dentro, né? Não tinha, só tinha o batente. A luz do banheiro acabava iluminando um pouco meu quarto. E aí eu pensei, vou pegar meu celular pra ver a hora. Meu celular ficava ali no chão, do lado da minha cama. Menina, quando eu fui abaixar pra pegar meu celular e ver a hora, eu vi a silhueta de uma pessoa bem pequenininha ali, abaixada, olhando pra debaixo da minha cama, como se estivesse procurando alguma coisa. Sabe quando você derruba alguma coisa e vai pra debaixo da cama? Como se estivesse ali procurando alguma coisa que derrubou. Eu tava meio que dormindo ainda, não tava muito sabendo onde que tava a hora do Brasil, o que que tava acontecendo, e eu achei que era meu irmão. E eu falei assim: Pedro, o que você tá procurando aí embaixo? O que você tá fazendo aí essas horas? Silêncio total. Então eu perguntei de novo: Pedro, como a pessoa não se movia, eu decidi ligar a lanterna do meu celular e apontar para a pessoa. Quando eu fiz isso, era um cara, ele tava vestindo um short, um chinelo, e a blusa dele tava tampando a boca dele e o nariz, só dava pra ver a parte do olho. Gente, eu não sei o que deu em mim, mas eu dei uma travada boa e comecei a questionar o cara sem parar. Eu comecei a falar sem parar mesmo. Falando assim: aqui, você não é o Pedro, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? O que você quer aqui na minha casa? Aí o cara percebeu que eu tinha acordado e foi levantando devagarinho, foi levantando, andando de ré, foi pra porta do meu quarto, aquela que ficava emperrada, terminou de abrir ela e saiu correndo. Ele deve ter aberto essa porta na hora que ele entrou. Eu tava meio extasiada, sem saber muito bem o que tinha acabado de acontecer. Era como se eu tivesse tido um sonho. Eu levantei...
Mirabel, eu levantei, peguei meu travesseiro, peguei meu lençol, fui até a sala e acordei meu irmão. Eu falei que alguém tinha entrado na casa e que eu não ia mais dormir no meu quarto aquela noite. Meu irmão acordou e falou que a gente não ia dormir em nenhum lugar ali naquela casa. A gente ficou desesperado. Ele acordou na mesma hora, ligou pros nossos pais e a única coisa que a gente queria era sair dali. Até hoje a gente não tem certeza de por onde esse cara entrou. A gente desconfia que foi pelo basculante do banheiro, porque era um homem bem magrinho, bem mirradinho. E a gente sempre deixava o basculante aberto porque a gente nunca imaginava que alguém ia conseguir entrar pelo basculante. No dia seguinte a gente descobriu que esse cara foi preso, foi pego em flagrante, porque assim que ele saiu da minha casa, ele tentou entrar em outra casa. E aí ele foi pego, a menina reconheceu ele. Só que como ele era menor de idade, não aconteceu nada com ele. Até hoje eu ainda me pergunto o que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado. Fim da quarta história e, gente, eu criei um fascínio tão grande por essa história, eu tenho muitas coisas pra comentar com vocês. Primeiramente, assim que eu comecei a ler, eu achei que era uma coisa sobrenatural. Até o momento que tava o menino abaixado, eu pensei assim, é o Carazi, não sei o que, eu pensei que era alguma coisa sobrenatural. É porque é muito difícil vocês mandarem história de terror real pra cá, geralmente vocês mandam sobrenatural. Eu achei bizarro. E essa parte de entrar pelo basculante, minha avó não pode nem ver esse vídeo, porque ela tem pavor de deixar o basculante aberto, justamente porque ela fala que assaltante manda criança entrar, porque, nesse caso, menor de idade, porque é mais mirradinho, e aí consegue entrar e abrir por dentro, alguma coisa assim. E eu sempre falei assim, ai, vó, você é, tantã, doida. Nossa, ela vê esse vídeo, tá ferrado. Acabou. Minha avó já confere milhões de vezes, trancou a porta. Nossa, minha avó é a louca da segurança. Se ela ver esse vídeo, acabou pra gente. Ela vai vir aqui em casa conferir se a gente fechou tudo. Mas eu amei a sua atitude. Eu tô igual aquele meme, assim. Eu amei a sua atitude, que entrou literalmente um cara no seu quarto, você pegou o seu travesseiro, o seu lençol e foi pra sala falar pro seu irmão que você não ia dormir no seu quarto. A sua intenção, porque depois você falou assim, ai, a única coisa que a gente queria era sair dali. Não, a única coisa que você queria era dormir. Você deixa de ser falsa, porque senão você não ia pegar você não ia ter o trabalho de pegar o lençol e o travesseiro e levar para outro canto. Você queria era dormir em outro quarto. E aí o seu irmão virou pra você e falou assim, aqui, a gente vai dormir em lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus. Eu amei a sua forma de tentar resolver as coisas. Vamos ser amigas. Se você tiver alguma história, manda pra gente. Contato na terradomedo@gmail.com. Deixa lá sinalizado que é ou história dos inscritos ou conto dos inscritos. Fala se você quer ser identificado ou não. Que essa história pode aparecer aqui na Terra do Medo. Tem várias histórias lá e a gente tá separando tudo pra trazer pra vocês, tá? Sim, o próximo eu vou pegar umas histórias mais antigas, que teve gente reclamando que mandou história tem um tempão e não fala, a gente vai pegar... Mas essas foram mais antigas. Então a gente vai pegar mais recente, aquelas, né? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau!